Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Hilary, eu sou artista de vez em quando e hoje eu vou testar com vocês uma aquarela de 72 cores que eu comprei na Shopee, que eu acredito que seja da Semi-Art, porque ela não tem marca. Gente, essa daqui é a aquarela, eu já colei uns adesivos aqui na latinha. Ela tem 50 cores normais e 12 cores metálicas, né? E tem um pincel com reservatório de água também. Junto com essa aquarela, eu vou estrear o meu sketchbook novo, que é esse belíssimo aqui, ó, inspirado na Noite Estrelada de Van Gogh. Ele tem 2 páginas de cartela de cores para fazer teste. Cada página tem 25 quadradinhos desse, então aqui tem 25, no verso também tem 25, e aqui eu fiz mais 12 quadradinhos que vai ser para testar as cores metálicas, aqui o início e o final para marcar quando eu vou começar e terminar o sketchbook, e aqui vai ser o desenho que eu vou usar para testar essa aquarela numa pintura. Gente, eu comecei testando as cores, né, fazendo swatch, acho que eu fiquei até meio tonta de tanta cor que tem nessa aquarela. Algumas são bem parecidas com outras, só tem assim umas mudanças sutis de tom e subtom mesmo. Essas primeiras cores que eu passei, depois eu fiquei com a impressão que eu diluí muito na água e elas ficaram muito mais claras do que deveriam. Aí eu passei uma segunda camadinha depois só pra ficar mais bonito. Enfim, gente, como eu disse, tem muita cor parecida, principalmente os tons de amarelo são muito parecidos. Além de outras cores, outros tons e tal. Aí vem a questão, né? Tem necessidade de uma aquarela com esse tanto de cor? Não. Pra falar a verdade, eu queria comprar de 50 cores, mas quando eu fui comprar não tinha. Aí só tinha a de 72 cores com, né, essas 22 cores metálicas. Aí, como era o que tinha, eu acabei comprando essa mesmo. Embora eu não goste muito de aquarela metálica. Daqui a pouco eu vou começar o swatch das aquarelas metálicas também. E aí vocês vão reparar que eu sou péssima em matemática, minha cabeça simplesmente não funciona. Bem no comecinho do vídeo, eu falei pra vocês que na página que eu fiz o rascunho do desenho que eu vou pintar hoje, eu disse que eu fiz 12 quadradinhos na folha pra testar as aquarelas metálicas, e não era pra ter sido 12, eram pra ter sido 22. Mas ali na hora que eu tava fazendo, dentro da minha cabeça fazia todo sentido essa conta. Bom, gente, as cores normais assim eu já testei todas, agora eu vou esperar essa página aqui secar pra gente testar as metálicas e depois pintar o desenho. Enfim, gente, como eu já disse, eu não gosto de aquarela metálica, porque eu diluo bastante, né, a aquarela, como é pra fazer. Só que a aquarela metálica, você tem que diluir ela pra ela ficar meio gosmentinha, sabe? Tipo uma pasta, porque senão a parte metálica praticamente não aparece. E eu não gosto da textura que fica, sabe? Da consistência. Pra detalhes pequenos, eu acho que dá um efeito legal até, porque daí não fica tão manchado, tão marcado. Mas pra fazer coisas maiores, assim, ocupar espaços maiores, eu já acho que fica péssimo. Enfim, né, como eu percebi meu erro de cálculo tarde demais, depois eu fui testando as cores que faltaram ali ao redor do desenho mesmo, né, ao redor do rascunho, porque não tinha muito o que fazer, tinha feito errado mesmo. Nesse desenho, né, eu não usei nenhuma das cores metálicas e também acabou que eu usei poucas das cores dessa aquarela, né, eu tô pretendendo fazer um desenho maior, assim, mais detalhado, pra poder usar mais cores. Tentei mostrar aí pra vocês como que ficou o efeito metálico, mas nem apareceu direito também. Ai, gente, pelo amor de Deus. Aí, nesse ponto, a gente começa a pintura do desenho. Antes de qualquer coisa, eu queria me defender, falando que já fazia muito tempo que eu não pintava nada. Inclusive, eu comprei essa aquarela em setembro de 2025 e fui usar ela em janeiro de 2026. E durante todo esse tempo eu também tava sem desenhar nada. Então, assim, sem desenhar, sem pintar. Então, eu fui fazendo ali o que meu coração mandou e ele não tomou decisões muito boas nesse dia, não. Eu comecei pintando a pele da personagem com um tom de salmão que já veio pronto na paleta, só que aí eu não gostei, esse tom de pele pronto assim, eu não gosto muito. Aí eu fiz uma misturinha ali, passei um outro tom que eu fiz e fui testar uma técnica de fazer as sombras com um lilás, um roxo, sabe? Que
tava ficando bem legal. Só que aí, depois eu acabei pesando a mão e fui colocando mais camadas de tinta do que deveria. E aí já achei que não ficou tão legal. A pele da personagem, no final, vocês vão ver que ela ficou bem manchada. O que pra mim não é problema, até porque estou trabalhando com aquarela, então mancha pra mim não é problema. Mas eu acho que nesse caso, foram manchas que seriam facilmente evitadas se eu tivesse prestado mais atenção, se eu tivesse usado um pincel um pouco maior. Então, assim, esse pincel que eu tô usando no vídeo, ele é um pincel da... Ai, gente, eu esqueci o nome da marca. Não é da Lerone, né? Não sei, gente. Ele veio na minha aquarela da Van Gogh. É o pincelzinho Guerreiro de Lá, que já tem uns 3 anos que eu tenho essa aquarela. Esse pincel tá amarrado ali, grudado com fita, mas ele é muito bom, eu uso muito ele. Principalmente pra pintar desenhos pequenos e fazer detalhes, ele é maravilhoso. Ai, gente, assistindo o vídeo aqui de novo tá me dando ainda mais desgosto do jeito que eu pintei. Porque até essa parte, mais ou menos, do meu ponto de vista, tava ficando bom. Uma sombra lilás aparecendo ali, pra mim tava ótimo. Inclusive, eu vou aproveitar esse momento aqui pra falar que tudo que deu errado nesse desenho, que no caso foi ele inteiro ali na parte da pintura, não foi culpa da aquarela, tá? Essa aquarela é muito boa, ela é ótima pra construir camada e tal. Mas assim, não foi culpa da aquarela, foi culpa minha mesmo, que eu fui muito tonga. Olha isso. Esse tom que eu estou aplicando na pele agora. Gente, não sabe? Pra quê? Não tinha necessidade. Não tinha necessidade. Ficou muito bronzeada, acho que não precisava, antes estava bem melhor. Mas eu não queria ficar tacando muita água, mexendo muito, então ficou mesmo. Pintei os olhos de azul e o meu plano era pintar os olhos de um azul bem marcante assim e fazer o cabelo preto. Só que eu e o preto de qualquer aquarela temos uma batalha espiritual fortíssima que nunca fica do jeito que eu quero, e pra ficar do jeito que eu quero fica uma camada tão grossa de tinta que fica transferindo da folha que tá em contato. Então eu falei, eu vou fazer um cabelo ali rosinha, né, um rosa claro e tal, e eu tava gostando do cabelo ali. Mas depois eu fui escurecer algumas partes do cabelo, né? Escureceu rosa com vermelho e um pouco de marrom. E aí eu pensei, caramba, mas tá ficando bonito esse vermelho aqui, né? E fui tacando vermelho ali. Primeiro eu comecei tacando um laranja pra ver como que ia ficar, depois eu fui tacando vermelho. Inclusive eu acho que na imagem pra vocês vai aparecer o cabelo laranja. Laranja mesmo, um laranja tomate assim. Mas é vermelho. Aqui, ó, pra vocês verem, a princípio eu fiz uma mistura de cor que é batata, assim, sempre funciona. Que é azul, rosa e amarelo. Sempre vai dar certo essa combinação de cores, tá? Sempre fica muito bom. Aí comecei ali, ó, como eu falei pra vocês, escurecendo com laranja. Não tava gostando muito, mas aí depois, quando eu fui passando ali mais nas áreas de sombra, né, que a minha cabeça disse que era uma área de sombra, eu fui gostando mais de um tom mais escuro nesse cabelo, pra dar um destaque, né? Tava tudo muito claro, muito clean, assim. Inclusive, depois que eu terminei de pintar o cabelo de vermelho, eu tentei fazer uma pataquada que foi fazer alguns pontos de luz com corretivo líquido, sabe? Aquele corretivo de pincel mesmo. E aí eu fui tentando passar, ficou horrível, ainda bem que eu não filmei isso, meu Deus. Ficou uma porcaria, e eu tentei colocar esses pontos de luz com o corretivo no rosto também, não ficou bom, porque o meu corretivo líquido não tava tão líquido. Ele é à base de água e ele tinha secado um pouco, tava muito pastoso, sabe? E, gente, nossa, mas ficou muito ruim. Mas eu consegui dar uma disfarçada. No final, quando eu mostrar o resultado final do desenho, vocês vão ver, mas tinha ficado assim, péssimo, viu? Ó, o que eu falei pra vocês, quanto mais eu ia escurecendo certas partes, mais eu queria deixar mais escuro, porque pra mim, assim que tava ficando ótimo, ó. Comecei a escurecer mais. Depois, pra finalizar, gente, eu uso lápis de cor, tá? Porque de um tempo pra cá eu não tô gostando mais de usar caneta. Canetinha e tal, eu não tô gostando mais de usar pra finalizar, que eu acho que fica meio grosseiro pro estilo de desenho que eu tô tentando adquirir. Então, eu só contorno com lápis de cor um tom mais escuro do que a cor da tinta que eu usei. Inclusive, eu acho que a parte do contorno com lápis de cor é a minha favorita, porque parece que tudo que tava ali um meio abstrato vai tomando 100% da forma, sabe? Eu acho que fica maravilhoso. Sim, gente, não vou mentir pra vocês, o resultado do desenho não me deixou assim satisfeita, sabe? Eu acho que podia ter ficado bem melhor, mas é que nem eu disse, né? Já fazia muito tempo que eu não desenhava nada, não pintava nada, então só de eu ter feito um desenho ali, pintado, mesmo que eu não tenha gostado do resultado, já foi um progresso, né? E agora eu tô estudando bastante antes de voltar às aulas, mas tô pretendendo voltar com tudo nos desenhos.
testar técnicas novas, estudar mais sobre desenho também, enfim, temos um sketchbook inteiro para fazer, né? Se você gostou, se inscreve aqui que eu pretendo postar muitos mais vídeos. Deixa seu like também, mostrei aqui pra vocês as paletas de cores, né? E o resultado final do desenho. Você tem que concordar que podia ter ficado bem pior. Também me segue lá no Instagram, que lá tem mais conteúdo do que aqui, e lá eu posto com muito mais frequência também. Beijinho e tchau!